Eu estou pregando sobre as parábolas de Jesus, porém hoje eu não vou falar sobre as parábolas de Jesus. Antes da nossa vigília, eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para ministrar aqui na vigília. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus, que conduz os nossos caminhos, os nossos pensamentos, quando nós pedimos a Ele, quando nós deixamos Ele fazer isso, Ele me levou a um personagem que tem uma pequena passagem no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, de 9 a 10, que é Jabes. E eu falei sobre Jabes, porém, na mesma linha de raciocínio, ou com algumas questões que envolveram a vida de Jabes, eu também lembrei de Jacó, que é um personagem patriarca, né? Um personagem que o mundo inteiro conhece, aqueles que estudam a Bíblia. E Deus me levou, assim como a lembrar de Jabes, eu também me lembrei de Jacó. E hoje eu quero dar essa pausa em relação às parábolas, porque também na vigília, nosso irmão evangelista Daniel trouxe uma palavra, né, sobre parábola. Ontem o Guilherme falou também sobre parábola. Então hoje vamos dar um tempo de parábola e vamos meditar aqui nesse texto. Se encontra lá em Gênesis, no capítulo 32, é um texto conhecido do Antigo Testamento. A partir do verso 22, nós vamos ler até o 32. Gênesis, capítulo 32, do 22 ao 32. Você pode ficar de pé, por favor, só para nós. Jesus, quando ele leu o rolo do profeta Isaías na sinagoga de Nazaré, palavra também da nossa vigília aqui, que o pastor Rafael trouxe, eles também costumavam levantar, né, para ler a palavra de Deus. Por quê? Porque depois de ter lido, ele sentou. Não sabemos se toda a congregação estava de pé, mas o pregador estava. Vamos lá. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o vale ou val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando só ele, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este: deixe-me ir, já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. E perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. E ele disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E ele o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação
da coxa de Jacó no nervo do quadril. Curva a sua cabeça por um instante, vamos falar com o Pai. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos na Tua santa presença, em oração. Sabemos, ó Deus, que o Teu nome é santo, é santificado, porque o Senhor Jesus, quando nos ensinou a orar, nas primeiras frases, ali no primeiro momento da oração, Ele nos ensinou a dizer isso: que o Teu nome seja santificado, que o Teu nome seja louvado, que o Teu nome seja exaltado. Senhor, nós estamos aqui por Tua causa, Pai, para o Teu louvor, por causa de Ti nós estamos aqui, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou antes, ó Pai, da fundação do mundo, assim como o Senhor falou para o profeta Jeremias: eu te escolhi no ventre da tua mãe, assim como Isaías disse, quando teve aquele encontro com o Senhor: envia-me a mim. Nós pedimos, ó Deus, envia-nos, ó Pai, envia-nos a pregar essa palavra, enche o Senhor o Teu povo com a Tua graça, com a Tua sabedoria, que nós possamos sair deste lugar, Senhor, cheios do Teu poder, cheios da Tua glória, cheios, ó Pai, da Tua sabedoria, em nome de Jesus. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de Ti. Amém? Amém. Você pode se assentar. Quando eu falava na vigília sobre Jabes, eu falei de um conceito que pode estar atingindo algumas pessoas, que é a questão do nome, desse estigma, eu vou usar aqui uma palavra que é do mundo budista, esse karma, né? Esse karma que algumas pessoas carregam aí, em relação, não somente o nome, mas a sua história de vida. Eu lembrei que o nome de Jabes, o significado dele é condor, literalmente do hebraico significa condor, porque a sua mãe, como está escrito no texto, ela disse: condores eu dei à luz a esse menino. Então aquele estigma, aquela marca ficou sobre a vida de Jabes. Porém, na palavra eu disse, mas ele não aceitou isso. Ele não aceitou esse peso, ele não aceitou essa palavra, esse nome com essa maldição, vamos colocar assim. E ele orou a Deus. Ele orou a Deus. E o Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele ouviu a sua oração. Agora vamos aqui pensar em Jacó, o texto que nós lemos. E eu quero pensar um pouquinho nos antecedentes, nos exemplos da vida de Jacó, que nós temos que prestar atenção, que servem para nós hoje. Primeira questão aqui em relação a Jacó, também o seu nome. Muitos pensam que o significado do nome de Jacó é enganador, mas não é. Literalmente, Jacó, Yaakov, na língua hebraica, é aquele que segura o calcanhar. Aquele que, como a história de Jacó nos conta, o autor do livro do Gênesis nos mostra aqui no relato, que ele e seu irmão Esaú brigavam no ventre da mãe, e quando Esaú foi tirado do ventre da sua mãe, ele veio agarrado no calcanhar do seu irmão, e o seu nome significa exatamente isso, aquele que apanha, aquele que segura o calcanhar. Não quero que isso seja uma regra, porque não foi em relação ao nome e ao peso. Por quê? Jefté, que também está lá no livro de Juízes, também carregou ali um estigma de ter nascido de uma prostituta. Seu pai teve relações com uma prostituta, e esse rapaz nasceu, e os seus irmãos, ou meio-irmãos, os expulsaram. Ele foi expulso da sua tribo ali, só que depois ele também foi chamado de volta. Por quê? Porque ele não ficou carregando aquele peso. Ele até fez ali uma graça, né, dizendo: não, vocês me mandaram embora, por que estão me chamando agora?
Não, mas enfim, ele acabou perdoando, voltou, lutou contra a sua tribo. Eu estou falando aqui de um tempo bem remoto aqui na palavra de Deus, muitos séculos antes de Cristo, outra cultura, outros costumes, mas enfim, vamos voltar aqui para Jacó. E Jacó carregou aquele estigma de ser um trapaceiro, né? Aquele que estava se aproveitando de alguma coisa. E qual que é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês? Não permita que isso seja um impedimento para a tua vida. Não permita que isso te paralise. Não permita que alguma coisa que falaram, ou por causa do teu nome, ou por causa de sentimentos que ainda insistem em invadir o teu coração, a tua vida, a tua maneira de ser, não permita que isso te paralise, porque Deus tem vitória para você. Deus tem um novo tempo para você. O pastor Ricardo Gondim, há muitos anos atrás, ele escreveu um livro que em uma primeira passada de olhos assim, ou em relação ao tema, nós ficamos assim, mas o tema do livro é Autores de uma Nova História, ou Construtores de uma Nova História. É essa oportunidade que nós temos de virar o jogo, de virar a página, de não aceitarmos esse conformismo, porque o meu pai, sabe aquele estigma, nossa, como ele se parece com o pai, né? Como ela se parece com a mãe. O pai era um cachaceiro, está no mesmo caminho. O pai era assim, era duro. A mãe era desse jeito. Olha, filha, está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito. Olha, já falaram, vocês lembram daquele filme De Volta para o Futuro? Que o McFly, ele tenta se destacar ali, coloca uma banda, e ele está ali tentando, livrar daquele estigma do seu pai. E ele, na apresentação da sua banda, os jurados não gostaram, tocaram muito alto, não gostaram da letra. E ele se encontra com o diretor da escola, que tinha sido diretor do seu pai. E o diretor fala assim: você, McFly, é igual ao teu pai, você não vai dar em nada. Você não vai dar em nada, você é um mané, você é um pamonha. Ele não aceita aquela palavra. Na hora ele não responde, na hora ele não briga com o diretor, ele baixou a cabeça, mas ele não aceitou. Por quê? Porque a essência do filme exatamente é essa, dele ter mudado, ele ter escrito uma nova história, desse peso familiar. Porque ele volta no futuro e ele volta no passado, e acontece tudo o que aconteceu. Ele teve a oportunidade ali. É claro que isso, imaginando de uma forma real, não tem como acontecer. Mas nós temos como mudar isso a partir de agora, a partir do presente. Todos nós temos essa oportunidade de começar uma nova história, de começar um novo tempo. Mas eu estou com 90 anos, não importa. Isso é uma coisa que tem que acontecer todos os dias. A tua alma não envelhece. Nós não envelhecemos, o corpo envelhece, mas a tua alma continua jovem. Você ainda pensa como jovem. Quantas vezes eu me pego pensando nas coisas que aconteceram, e no tempo em que eu fazia isso, fazia aquilo. Eu sei que o meu corpo está envelhecendo, eu sei que eu não consigo mais chegar na frente de um jovem num jogo de futebol, mas a minha alma, ela continua jovem. A tua alma continua jovem. Então essa chance, esse momento que eu quero chamar a atenção. Não aceite, não se conforme com o teu estado, aquilo que está te incomodando, aquele estigma, como eu falei agora, porque o pai foi assim, o filho será, porque a mãe foi assim, a filha será. Não, o Senhor está dizendo não. Você, a salvação, ela é individual. Você é uma pessoa e só existe você no universo. A tua digital, ela não é igual a nenhuma outra, é exclusiva. Bilhões e bilhões de pessoas na terra, e as que já foram, nenhuma digital é igual à sua. Você é a menina dos olhos do Senhor. Não estou querendo aqui exaltar o homem, não, mas estou querendo tirar
esse peso que ainda muitas pessoas carregam. Existe chance de mudança. Existe chance de mudança. E creia nessa palavra. Rejeite esse estigma. Em relação à vida de Jacó, antes de nós entrarmos no texto, jamais trapaceie, jamais tire proveito de uma situação para se dar bem em alguma coisa. Jamais faça isso. Porque o que Jacó fez ali junto com a sua mãe? Eles enganaram o seu pai Isaac. Olha, vamos fazer isso, não sei. Olha, tudo bem que Esaú, ele vacilou, ele não se importou com naquela cultura, né? A importância de receber a bênção, de ser o filho mais velho. Esaú jogou para fora, ele não quis, ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Por um prato. Quantas pessoas se vendem? Quantas pessoas se vendem por coisas tão pequenas? Quantas pessoas se vendem? Ele se vendeu. Mas isso não importa. Isso não quer dizer que eu ou você venhamos aproveitar da fraqueza do outro. Não. Pelo contrário. Pelo contrário, abençoe a vida dessa pessoa. Abençoe, porque assim que a palavra do Senhor nos diz aí, nós temos que já olhar para Jesus. Como eu sempre digo, vamos olhar para Ele. Então, essa é a primeira questão, porque estou voltando um pouquinho na história de Jacó, para que nós terminemos aqui no texto com alguns conceitos. Então, a primeira coisa é essa: nunca tire proveito de alguém, independentemente da situação. Seja honesta, seja honesto. Abençoe a vida das pessoas, mesmo daqueles que te querem mal. Estava conversando com o Luiz agora, antes de começar o culto, no banheiro, né? Ele falou: a pessoa tem inveja de mim, eu não tenho nada. Eu falei: é por causa da graça do Senhor que está sobre a tua vida, assim como de todos vocês que estão aqui. Não fiquem nervosos, não fiquem com raiva daqueles que apontam o dedo, daqueles que te afrontam, daqueles que mentem contra vocês. Por quê? Porque existe um justo juiz. Existe um justo juiz. E o Senhor Jesus falou na parábola do juiz iníquo: ainda que pareça demorado, Ele vai fazer justiça. Deus, Ele não tem Parkinson, como um colega historiador disse, que escreve certo por linhas tortas. Não, Ele escreve certo, sempre certo. Sempre no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Em segundo lugar, não fuja das situações. Não fuja das situações. Contudo, em algumas delas é necessário ter uma estratégia de sair, de fugir. Mas sempre que puder, encare as situações. Se você errou, encare os seus erros. Quantas vezes eu fugi? Errei ali. Confesso que errei, mas acabei fugindo, não assumi a responsabilidade. Isso foi ruim para mim. Ainda que Deus abençoou, eu digo abençoou assim, permitiu que eu não sofresse danos, que eu não tivesse, mas lá na frente eu fui perceber que eu deveria ter encarado a situação. O que Jacó fez? Depois de ter aprontado o que ele aprontou, o seu irmão falou: vou matar esse caboclo, vou acabar com a vida dele. E ele teve medo e fugiu. Ainda que nessa fugida, o Senhor o abençoou e tudo, mas ele deveria ter feito o quê? Acertado as contas com o seu irmão na hora, ter falado com ele, ter tentado acertar ali o que aconteceu, mesmo que ele perdesse a sua vida. Mas eu digo isso e tenho certeza, irmãos, que é um pensamento simples. É um pensamento simples, mas eu penso dessa forma: ninguém vai antes da hora. Ninguém vai antes da hora. Não fique preocupado não, viu, pastor? Ninguém vai antes da hora. Aí você pode falar: e aqueles que tiram a sua própria vida? Deus já sabia. Certo?
Se ele está em toda a história, a maneira de ele ver, de entender, de ter esse domínio sobre todas as coisas, Deus já sabia que Saul iria fazer o que ele fez. Deus o escolheu, mas como ele escreveu, pensando em Saul, como Saul escreveu a sua história diante de Deus? Vamos pensar nesse movimento, dessa chance que eu sempre digo que o Senhor nos dá. Ele poderia ter mudado esse destino, ele poderia ter mudado, somente, mas o Senhor já sabia. Então ninguém vai antes da hora, ninguém vai, não fique preocupado, encare as situações, não tenha medo. Quantas pessoas vivem com medo? Eu sei que existe uma coisa que, eu não estou aqui falando, sai aí, vai. Não, seja, assim, tenha assim, cuidado, né? Tenha cuidado, faça o que está ao seu alcance. Não fique aí andando, como eu disse na última palavra, como um café com leite aí, bobão, sem saber. Não, seja prudente, mas confie em Deus, porque ele fugiu, né, daquilo que ele fez para o seu irmão. A primeira coisa que ele fez, e ali, vamos embora, foi lá para a casa do tio, e ficou lá, e o Senhor o abençoou. Terceiro lugar, dentro da vida de Jacó, os exemplos da vida de Jacó. Para se subir uma escada de 100 degraus, é preciso subir o primeiro, certo? Aquela visão que ele teve da escada significa exatamente isso. Foi inclusive uma pequena saudação que o pastor Rafael deu em um dos lares que nós fomos, no culto nos lares. É um degrau depois do outro, é um degrau depois do outro. As nossas vidas são assim. A minha vida é assim, a tua vida é assim. Não pule etapas. Não pule etapas. É um degrau depois do outro. Essa escada, a nossa vida, para algumas pessoas ela é longa, para outras não. Mas não vamos pular etapas. Ele estava começando ali na sua jornada. E o Senhor mostrou para ele, olha, o caminho é longo. As mesmas promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac, o Senhor estava fazendo a ele. Então não fique preocupado. Ele estava preocupado, como será? Ele faz ali uma oração dizendo: Senhor, se o Senhor me abençoar, me dando roupa para vestir, pão para comer, eu te darei o dízimo, levantarei um altar. É degrau após degrau. Não pule etapas, você que é jovem, não pule as etapas da tua vida. Tem tempo certo para todas as coisas. Entende o que eu estou dizendo? Entende? Tem um tempo certo para todas as coisas, porque os hormônios não são convertidos. Você viu o Tino apresentando ali o seu namorado da sua filha, né? E eu falei assim: se isso aqui fosse um rifle, apresenta aqui o namorado da mulher. Não pule etapas. Isso serve para todas as áreas das nossas vidas. Em quarto lugar, dentro da vida de Jacó, mesmo que você perca, seja honesto. Mesmo que você venha a perder, seja honesta em tudo que você fizer. Porque Jacó, ele tem ali um jeito, né, de vamos colocar assim, de ganhar dinheiro. Tudo bem, você pode olhar do teu ponto de vista, ele não fez nada errado, ele apenas usou ali algumas artimanhas. Aí alguns crentes, inclusive o título aqui da palavra eu não falei, mas é Jacó ou Israel? Qual você prefere? Com qual desses dois homens você se identifica?
com esse que vai até um determinado momento enganando, trapaceando, fazendo as coisas assim não muito certas, ou com aquele Israel que tem um encontro com Deus, que mudou completamente a sua maneira de pensar, ainda que as lutas continuaram, os problemas continuaram, mas ele mudou a sua maneira de pensar. Com qual desses você se identifica? Então seja honesta, seja honesto em todas as situações. Em todas as situações, não passe por cima para se dar bem. Não aceite suborno, mesmo que seja uma coisa pequena. Não aceite trapacear o seu inimigo. Não aceite isso. Haja como a palavra do Senhor nos recomenda. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Quantas vezes as pessoas que conhecem a palavra, que estão andando conosco, mas parece que a palavra não tem efeito. Isso aqui é só uma fábula, né? Não tem que ser exatamente assim, não precisa. Eu posso agir. Olha aqui o exemplo de Jacó, olha aqui o exemplo de Davi, mas eu quero que você olhe para as consequências. Olhe para as consequências. De Deus ninguém esconde nada. Tudo que eu plantar eu vou colher. Não tem jeito. Não tem jeito. Então sejamos honestos em toda e qualquer circunstância. E quando eu penso aqui nesse texto, irmãos, eu vejo aqui também algumas coisas rapidamente. Quero meditar com vocês. Em primeiro lugar, é necessário ficar a sós com Deus. Isso é muito necessário. Você ter o teu momento de oração, o teu momento de adoração. Quando nós estamos juntos aqui, é uma bênção. O Senhor prepara, o Espírito Santo de Deus opera maravilhas, a cura, a libertação. O Senhor, através da sua palavra, Ele nos enche, Ele nos dá estratégia. Os pregadores no louvor, na palavra, de repente vem uma palavra, algo que vem do Senhor, e você fala: poxa, eu estou errando aqui, eu preciso mudar. É para isso. Mas aquele momento em que você está a sós com Deus, aquele momento em que você dobra o teu joelho, ou você está de pé, não sei a posição que você está, é necessário ter esse momento de oração. Por isso que Jesus disse: quando você quiser falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e fale com teu Pai que está no céu. Esse momento, Jacó, ele mandou todo mundo: olha, passa, vão vocês. Eu quero ficar aqui. Estrategicamente o Senhor o levou a esse momento. Então tenha essa comunhão com o teu Deus. Fique a sós com o teu Deus, como Jacó ficou. Em segundo lugar, dentro desse texto aqui, Jacó estava, entre outras coisas, fazendo talvez a principal delas. Ele estava aqui acertando as contas com o seu passado. Acertando as contas com o seu passado. Com aquele passado estranho, cheio de problemas, de enganação, de fuga. Teve problema na casa de Labão, mas o pior deles foi ter enganado o seu irmão. Mais uma vez eu digo: não arrume justificativas para os seus erros. Não coloque, não tenha essas justificativas como base para o teu erro. Eu digo isso também para mim. Eu fiz isso porque fizeram isso comigo. Eu fiz isso porque também aquele lá errou. Não. Acerte as contas com o teu passado. O que é que ficou para trás? O que ficou para trás que precisa ser acertado? O que ficou? Cada um. Aí eu falo como o apóstolo Paulo disse agora, que o Carlos não gosta. Mas examina. Examina. Faça esse exame. Faça esse exame. E acerte as contas com o teu passado. Se tiver a necessidade de pedir perdão, mais uma vez aqui, a questão do perdão. Vá, peça perdão. Se tiver a necessidade de viajar para falar com alguém
como ele fez aqui, ele viajou, saiu de um lugar e foi para o outro. A intenção dele aqui não era voltar para sua terra somente, mas a intenção dele aqui era acertar as contas com seu irmão. Ele um pouquinho antes, ele falou: eu vou mandar uns presentinhos aqui, mas o seu irmão já estava rico, ele também. Essas coisas são mínimas. O importante é a tua alma, o importante é o teu sentimento, é você estar bem. Sabe o que é estar bem? Sabe aquilo que o apóstolo Paulo diz, que a paz que excede todo entendimento? É isso que o Senhor quer para a tua vida. Mas acerte as contas. Acerte as contas. Quantas vezes nós erramos? Quantas pessoas nós magoamos e às vezes nós nem sabemos. E o Senhor mostra isso a você. O Senhor prepara essa situação de reconciliação. Porque o Evangelho, entre outras coisas, é isso, é reconciliação. Deus se reconciliando com as pessoas, com os homens, nós nos reconciliando uns com os outros. É isso que é o Evangelho, viver em paz, procurar a paz, vivendo dessa forma. Mas nós temos que acertar as contas com o nosso passado. Não se conformar, irmãos, com o pecado é uma característica de todo aquele que ama a Deus. Jacó amava a Deus, com todos os seus defeitos, com toda a sua maneira de ser, com todos os seus problemas. Ele amava a Deus. E o que estava acontecendo com ele aqui, nesse momento, era um processo de Deus na vida dele, que pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que ama a Deus de verdade. Ele roga no verso 26: eu não te deixarei, antes que você me abençoes. Me abençoes. Pode clamar. A palavra do Senhor diz: coloca as tuas razões. Vamos conversar, assim diz o Senhor. Em último lugar, a mudança do nome foi só o início para Jacó de uma nova história. A mudança do nome dele foi só o início de uma nova história com Deus e com os homens. Como eu disse agora há pouco, os problemas continuaram? Sim. As dúvidas continuaram? Sim. Nós somos seres humanos. Jacó era um ser humano, tinha os seus problemas, tinha as suas dores, tinha os seus momentos de tristeza, mas ele mudou. O Senhor mudou o nome dele. Isso significa o quê? Conversão. Agora ele é Israel, o príncipe de Deus. Israel, o príncipe de Deus. Eu quero concluir dizendo que quando nós travamos uma luta com Deus, é porque não estamos aceitando a situação, não estamos aceitando a maneira como nós estamos vivendo, não estamos conformados com a situação, queremos mudar, essa mudança. As pessoas às vezes elas ficam assim: mas deixa Deus operar. O Senhor só vai abençoar a tua vida quando você tomar decisão ou decisões. Quando você decidir: não vou fazer mais, não vou mais cair nessa mania de murmurar, não vou mais fazer o que eu estava fazendo até agora. Aí o Senhor opera maravilhas. Aí o Senhor fala: não, agora sim eu estou vendo que ele está se convertendo. Agora sim eu vejo que as coisas estão mudando, mas tem que partir de nós, tem que partir de mim. Não fique esperando o milagre acontecer se você não tomar decisão de caminhar na direção de Deus, de falar: Senhor, eu quero essa mudança, eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoada.
É isso que a palavra do Senhor nos mostra nesse texto de Jacó. Ele tomou a decisão, ele foi o autor de uma nova história, ele teve essa indignação com o que estava acontecendo. Ele não aceitava mais viver como ele estava vivendo. Todo aquele estigma, todo aquele problema. Não, agora eu quero, Senhor, se o Senhor não me abençoar agora, eu não vou te largar. É claro aqui que Deus aqui é como se fosse alguém segurando uma criança. O Senhor sendo adulto, é claro, não é verdade? Não tem mais. O que valeu aqui foi a iniciativa de Jacó de querer essa mudança, não cometer os mesmos erros. Enfim, lutar com Deus para Jacó significou metanoia. Sabe o que significa metanoia? Mudança essencial de pensamento. Mudança essencial de pensamento. E aí o seu caráter a cada dia será moldado pela vontade de Deus. Amém? Amém. E as palmas louvem ao Senhor.